Casota presente. Casota presente. Vereador Casota Casota. presente. Vereador João Gustavo Andrigo. Vereador Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Vereador Galo. Vereador Andrigo de Carvalho. Andrigo de Carvalho. Presente, presidente. Vereador Andrigo presente. Vereador Cal. Presente. Vereador Paulo Eduardo Gomes. Vereador Paulo Velasco do Avante. Bagueira. Renatinho da Oficina. Vereador Renato Carrielo. Vereador Ricardo Evangelista presente. Beto da Pipa. Vereador Rodrigo Fará. Sandro Araújo. Vereadora Verônica Lima. Vereador João Gustavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vereador João Gustavo. 11 vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Com a proteção de Deus, são abertos aos trabalhos. Convidar o vereador Paulo Velasco a fazer uma leitura de um trecho bíblico e convidar todos os vereadores de pé. Boa tarde a todos e a todas. Salmo 119, elogio a lei de Deus. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus. Ó Senhor, felizes os que guardam os mandamentos de Deus. Ele obedece de todo o coração. Palavra do Senhor. Solicitar também um minuto de silêncio pelas vítimas do Covid-19, uma sugestão do nobre companheiro vereador Galo. Todos de pé, por gentileza. Convidar o vereador Renato Carrielo a ocupar a segunda secretaria. Desculpe, vereador. Obrigado. É só para poder fazer um agradecimento ao nosso diretor, do Carlos Tortelli. E ele passou a mensagem, doutor Ubiratã. Eu até convidei ao vereador Renatinho do PSOL para fazer uma visita lá no centro de imagem e no centro clínico, que está ficando lindo e bonito. Teve um carinho especial, mostrou tudo, mostrou o tomógrafo já instalado e vai ser inaugurado em outubro. Obrigado. Perfeito, vereador. Vereador Renato Carrielo, para subir a segunda secretaria e ler a ata da sessão anterior, registramento do nobre vereador Sandro Araújo. Ata da 49ª reunião ordinária do segundo período ordinário do ano de 2020, presidida pelo vereador Cal, presidente. Às 17h10 do dia 20 do mês de agosto do ano 2020, sob a presidência do senhor vereador Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira e a segunda secretarias foram ocupadas pelos vereadores Emanuel Rocha e João Gustavo. Além desses vereadores, responderam à chamada nominal os seguintes senhores edis: Casota Online, Renatinho do PSOL, Galo, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Fernando Gonçalves Velasco, Beto da Pipa e Verônica Lima. Foram consignadas as presenças dos vereadores Bruno Lessa, Macedo, Andrigo Online, Leandro Portugal, Paulo Roberto Matos Bagueira Leal, Renatinho da Oficina, Renato Carrielo, Ricardo Evangelista e Rodrigo Fará. Permaneceram ausentes vereadores Sandro Araújo,
justificada, e Leonardo Jordano, perfazendo em plenário a frequência de 19 senhores edis. Havendo número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos, serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Paulo Velasco leu um trecho bíblico a convite. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada pelo douto plenário sem observações. Em seguida, o senhor presidente passou ao expediente legislativo. Lido e encaminhado os projetos de lei número 179, de autoria do vereador Leandro Portugal. Lidas e encaminhadas as indicações 816 a 888, todas de autoria do vereador Andrigo. 870 a 873, de autoria do vereador Ricardo Evangelista. 911, de autoria do vereador Renato Cariello. 912 e 13, de autoria do vereador Leandro Portugal. 928 a 955, todas de autoria do vereador Casota. 871, 878, 879, 980, até 82, todas de autoria do vereador João Gustavo. 983 e 84, ambas de autoria do vereadora Verônica Lima. 985 a 87, todas de autoria do vereador Paulo Bagueira. Neste momento foi requerido e obtido um minuto de silêncio pelo falecimento do professor Jorge Nascar e de todos que faleceram do Covid-19. O vereador Beto da Pipa falou que a pauta precisava ser destrancada pela importância em votar a mensagem executiva 36/2020 para que os motoristas de táxi, auxiliares e motoristas de vans escolares pudessem ser beneficiados. O vereador Paulo Bagueira falou que o vereador Beto da Pipa foi o grande idealizador da proposta para que fossem beneficiados os motoristas de táxi, auxiliares e motoristas de vans escolares, sendo partilhado pelo vereador Beto da Pipa. Prosseguindo, o senhor presidente passou de imediato à ordem do dia. Projeto de lei 79, veto total, de autoria do vereador Bruno Lessa. Dando início à votação, o senhor presidente fez a leitura do parecer da CCJ, mantendo o veto total, discutido pelo vereador autor e pelos vereadores Renatinho do PSOL e Paulo Eduardo Gomes. A seguir, o senhor presidente convidou os vereadores Beto da Pipa e Andrigo de Carvalho para escrutinadores da votação. Continuando, o senhor presidente esclareceu ao doutor plenário que votassem sim, votariam pelo veto total, o que não, contra o veto total. A seguir, o senhor presidente solicitou ao vereador Emanuel Rocha que procedeu à chamada nominal dos vereadores. Fizeram uso do voto 14 senhores edis. Votaram sim 10, a saber, Macedo, Emanuel Rocha, João Gustavo, Andrigo de Carvalho, Galo, Paulo Velasco, Paulo Bagueira, Beto da Pipa, Rodrigo Fará e Verônica Lima. Votaram não 4, a saber, Bruno Lessa, Casota, Renatinho do PSOL e Paulo Eduardo. Mantido veto. Projeto de lei 129, veto total, de autoria do vereador Galo. Dando início à votação, o senhor presidente fez a leitura do parecer da CCJ, mantendo o veto total, discutido pelo vereador autor e pelos vereadores Renatinho do PSOL, João Gustavo, Paulo Eduardo Gomes. A seguir, o senhor presidente convidou os vereadores Beto da Pipa e Ricardo Evangelista para escrutinadores da votação. Continuando, o senhor presidente esclareceu ao doutor plenário que votassem sim, votariam pelo veto total. Que votassem não, votariam contra o veto. A seguir, o senhor presidente solicitou ao vereador Emanuel Rocha, que procedeu à chamada nominal dos vereadores. Fizeram uso do voto 17 senhores edis. Votaram sim 9, a saber, Macedo, Emanuel Rocha, Andrigo de Carvalho, Leandro Portugal, Paulo Velasco, Paulo Bagueira, Beto da Pipa, Rodrigo Fará e Verônica Lima. Votaram não 8, a saber, Bruno Lessa, Casota, João Gustavo, Renatinho do PSOL, Galo, Paulo Eduardo Gomes, Renatinho da Oficina e Ricardo Evangelista. Mantido veto. Projeto de lei 130, veto total, de autoria do vereador Galo. Dando início à votação, o senhor presidente fez a leitura do parecer da CCJ, mantendo o veto total, discutido pelo vereador autor e pelos vereadores Renatinho do PSOL e Paulo Eduardo Gomes. A seguir, o senhor presidente convidou o vereador Ricardo Evangelista e Beto da Pipa como
escrutinadores da votação. Continuando, senhor presidente, esclareceu do outro plenário que votassem sim, votariam pelo veto total. Que votassem não, contra o veto. A seguir, o senhor presidente solicitou ao vereador Emanuel Rocha que procedeu à chamada nominal dos senhores vereadores. Fizeram uso dos votos 16. Votaram sim, 12, a saber, Casota, Emanuel Rocha, João Gustavo, Andrigo de Carvalho, Leandro Portugal, Paulo Velasco, Paulo Bagueira, Renatinho da Oficina, Ricardo Evangelista, Bea da Pipa, Rodrigo Pará e Verônica Lima. Votaram não. Galo, com abstenção de voto de 3 senhores edis, a saber, Bruno Lessa, Renatinho do PSOL e Paulo Eduardo Gomes. Mantido o veto. Projeto de Lei 133, veto total de autoria do vereador Paulo Velasco. Dando início à votação, o senhor presidente fez a leitura do parecer da CCJ, mantendo o veto total, discutido pelo vereador Paulo Eduardo Gomes. A seguir, o senhor presidente convidou os vereadores Ricardo Evangelista e Beto da Pipa como escrutinadores da votação. Continuando, o senhor presidente esclareceu do outro plenário que votassem sim, votariam pelo veto total, que votassem não, contra o veto. A seguir, o senhor presidente solicitou ao vereador Emanuel Rocha para proceder à chamada nominal dos seguintes senhores edis. Fizeram uso do voto 15, votaram sim 10, a saber, Emanuel Rocha, João Gustavo, Andrigo de Carvalho, Leandro Portugal, Galo, Paulo Bagueira, Ricardo Evangelista, Beto da Pipa, Rodrigo Pará e Verônica Lima. Votaram não. Bruno Lessa, Casota, Renatinho do PSOL, Paulo Velasco e Paulo Eduardo Gomes. Mantido o veto. Projeto de Lei 146, veto total de autoria do vereador Beto da Pipa. Dando início à votação, o senhor presidente fez a leitura do parecer da CCJ, mantendo o veto total, discutido pelo vereador autor. A seguir, o senhor presidente convidou os vereadores Ricardo Evangelista e Beto da Pipa para escrutinadores da votação. Continuando, o senhor presidente esclareceu do outro plenário que votassem sim, votariam pelo veto total. Que votassem não, votariam contra o veto. A seguir, o senhor presidente solicitou ao vereador Emanuel Rocha que procedeu à chamada nominal dos vereadores. Fizeram uso do voto 15 senhores edis. Votaram sim 10, a saber, Bruno Lessa, Emanuel Rocha, João Gustavo, Andrigo de Carvalho, Leandro Portugal, Paulo Velasco, Paulo Bagueira, Ricardo Evangelista, Rodrigo Pará e Verônica Lima. Votaram não. Casota, Renatinho do PSOL, Galo, Paulo Eduardo Gomes e Beto da Pipa. Mantido o veto. Continuando, o senhor presidente deu por aberto o pequeno expediente aos senhores vereadores. Pela ordem, o vereador Renatinho do PSOL, mais uma vez, comentou a situação dos taxistas, por falta de passageiros devido à pandemia. Também pela concorrência com os motoristas de aplicativos. O sofrimento das pessoas devido à pandemia, que precisavam de ajuda. E que o governo se sensibilizasse para essa situação. Continuando, falou sobre o projeto de lei de sua autoria, que tivesse um ponto de táxi em frente às farmácias. Depois falou sobre a sua luta, desde 2001, sobre a publicidade no vidro traseiro dos táxis. Niterói era uma cidade rica e beneficiada pelos royalties e também pelo alto valor cobrado no IPTU. A seguir, solicitou a Seconcer providências para as obras nas calçadas das ruas, da Rua Gavião Peixoto, esquina com Pereira da Silva, para que as pedras portuguesas fossem recolocadas. Finalizou fazendo um apelo para que os benefícios fossem estendidos até o mês de dezembro. Pela ordem do vereador Paulo Eduardo Gomes, teceu um longo comentário sobre a votação no Senado referente ao veto do presidente Bolsonaro, concernente ao reajuste dos funcionários públicos, e estava aguardando a votação na Câmara dos Deputados. A renda do Brasil, a popularidade do presidente, que se deu devido ao auxílio emergencial, a situação dos motoristas de aplicativo, o equilíbrio fiscal, o Fundo de Saúde, a reunião com a secretária de Fazenda, Giovana Victor, que até hoje não foi marcada, a suspensão do concurso para a saúde. Finalizou informando que enviou ofício questionando, pedindo informações sobre o bebê que sofreu queimaduras no hospital Getulinho. E aproveitou para falar que na próxima sessão irá falar sobre a ocupação do complexo do Viradouro. Ao final dos trabalhos, o presidente da mesa informou que na próxima terça-feira haverá uma reunião, às 15 horas, na sala da presidência, com a finalidade de discutir os vetos
Depois falou que a mensagem executiva 36 será votada na próxima sessão após a votação dos vetos. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 20h05, marcando a próxima sessão para o dia 26 de agosto, do corrente à hora regimental. De acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavada esta ata por redatora-chefe do Serviço de Atas, a qual, depois de lida, foi aprovada pelos membros da mesa. Feita a leitura da ata, presidente. Já declarou sua vontade de filiar o partido. Né? Já declarou sua vontade de ter uma... Presidente. Registrar, presidente vereador Leonardo Giordano, do vereador Leandro Portugal, do vereador Macedo, eu acho que só, né? Mais algum colega? Mais algum colega? Não. Do vereador Manuel Rocha já foi feita a vossa presença, acho que todos estão aqui. Em votação a ata, vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Convidar o vereador João Gustavo para ocupar a segunda secretaria e ler a pauta do dia de hoje. Não, tudo aí. Senta aí. Registrei o vereador também, Sandro Araújo. Todos os vereadores que estão aqui no vídeo já foram registrados. Boa tarde a todos. Pauta do dia 26 de agosto de 2020. Expediente em leitura. CEMUG 642, Secretaria de Governo, em resposta à indicação 3032, vereador Emanuel Rocha. 650, Secretaria de Governo, resposta à inscrição 395, vereador Renato Carrielo. Ofício do Gabinete 129 de 2020 da Secretaria Executiva, encaminhado à listagem dos benefícios das cestas básicas do mês de agosto. Projeto de Lei 197/2020 acrescenta o artigo 3 no parágrafo único na Lei 3467 de 9 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a implantação do polo gastronômico no âmbito do quarteirão formado pelas ruas Dr. Luiz Palmier e Guimarães Júnior, abrangendo todo o entorno da Praça da Flávio Palmier da Veiga, no Barreto, e da outras providências. Autor, vereador Paulo Bagueira. Indicação 988. Sugere ao Executivo a previdências para reprimir e prevenir a ocupação irregular do Morro da Viração em Charitas, Casota. 989, sugere ao Executivo que estenda auxílio financeiro temporário aos taxistas de Niterói por mais de 2 parcelas, em virtude do prolongamento do impacto social e econômico da pandemia do Covid-19, vereador Paulo Velasco. Indicação 990, sugere ao Executivo a EMUSA, a Empresa Municipal de Moradia, autorização, moradia, urbanização e saneamento, inclusive nas ruas Cristais, Serra Grande, Niterói e programa de asfalto liso. 991, sugere ao Executivo troca de lâmpadas de iluminação pública na rua Benjamin Constant, próximo ao número 442, Barreto Bruno Lessa. 997, sugere ao Executivo troca de lâmpadas na rua Esteban Facioto, Barreto Sapê Carlos Macedo. 1000, sugere ao Executivo troca de lâmpadas na rua Adalto Dantas, bairro Cantagalo, Carlos Macedo. 1005, sugere ao Executivo capina limpeza na rua Expedicionário Oswaldo José de Oliveira, Largo da Batalha, Carlos Macedo. 1010, sugere ao Executivo serviço de tapa-buraco na rua Santa Margarida, bairro Sapê, Carlos Macedo. 1011, sugere ao Executivo que seja realizada manutenção para proceder com tapagem de afundamento do solo na rua Laurentina Álvares Pereira, no bairro Badu, Carlos Macedo. 1017, sugere ao Executivo recapeamento de estradas no posto do Lago da Batalha, do bairro do Sapê, Carlos Macedo.
1021, sugere ao Executivo limpeza dos bueiros na rua Padre Anchieta, bairro do Ingá, Carlos Macedo. 1022, sugere ao Executivo retirada de uma árvore na estrada Francisco da Cruz Nunes, Cantagalo, Carlos Macedo. 1023, sugere ao Executivo reforço de intensificação de ações, repressão, prevenção e ocupação das construções irregulares, bem como decorrente degradação ambiental. Casota. 1026, sugere ao Executivo limpeza geral capina na Rua 3, próximo ao Parque Rural, loteamento Jardim Fazendinha, Engenho do Mato. Autor, Ricardo Evangelista. 1029, sugere ao Executivo reparo de vazamento de esgoto localizado na Rua Agostinho Paula Santos, antigo Rouxinó, 145, bairro Santo Antônio. 1032, sugere ao Executivo manutenção do banco de ponto de mototáxi na Rua Teixeira de Freitas, sem número, Fonseca, em frente ao Hospital Getulinho. 1033, sugere ao Executivo que seja instalado redutores de velocidade, tartaruga, olho de gato, na Estrada da Figueira, Baldeador, em frente ao Centro Educacional Reis, Ricardo Evangelista. 1036, sugere ao Executivo o reparo da praça na via Chico Xavier, Piratininga, Ricardo Evangelista. 1040, sugere ao Executivo recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Mário de Souza Rezende, no Palmeiras, Ricardo Evangelista. 1059, sugere ao Executivo que tome medidas necessárias para a implantação de uma ciclovia na Rua Doutor Paulo César, em Santa Rosa, Gesivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas, do PSOL. Sugere ao Poder Executivo recuperação da escadaria com implantação de corrimão na travessa Argos, Fonseca, Renato Carrielo. 1061, sugere ao Executivo reforma calçada na Estrada Velha, Itaipu, próxima à entrada do bairro do Maceió, altura 11, Pendotiba, Andrigo de Carvalho. 1062, sugere ao Executivo realização de reforço na rede de iluminação pública na travessa 928, Jacaré, Piratininga, Andrigo de Carvalho. 1063, sugere ao Executivo viabilidade na obra de contenção da escada na travessa Fonseca, Andrigo de Carvalho. 1069, sugere ao Executivo recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Barão do Palmares, Pendotiba, Andrigo de Carvalho. Sugere ao Poder Executivo revisão da iluminação pública no Beco da Facada, Vila Ipiranga, Fonseca, Andrigo de Carvalho. 1075, sugere ao Executivo a colocação de um ponto de embarque e desembarque na Rua Marquês de Caxias, entre os números 238 e 242, no bairro Centro, Emanuel Rocha. 1079, sugere ao Executivo vistoria de troca de lama na travessa Dona Júlia, esquina com a Rua Airosa Galvão, bairro do Fonseca, Emanuel Rocha. 1083, sugere ao Executivo providencie uma equipe de caminhão Vacol na travessa Luiz Paulino, 45, São Lourenço, Emanuel Rocha. 1086, sugere ao Executivo pavimentação asfáltica na Rua José Pureza, Santa Bárbara, Luiz Carlos Galo. 1087, sugere ao Executivo recapeamento asfáltico na Rua Benjamin Constant, Rua A, B, C, Largo do Barradas, Barreto, Milton Carlos Lopes Cal. 1089, sugere ao Executivo recapeamento asfáltico em toda a extensão da Lose Vital Brasil, Milton Carlos Cal. 1094, sugere ao Executivo vistoria de troca de lâmpadas na Rua Dr. Carlos Dias Gomes, Casa 1, entrada pela lateral da Chico Xavier,
bairro Piratininga, Emanuel Rocha. Sugere 1095, sugere o Poder Executivo implantação de LED na extensão da rua Doutor Márcio, Tenente Jardim, Renato Carrielo. 1097, sugere ao Executivo que seja colocado programação de tapa-buraco na rua Osman Corrêa da Silva, antiga rua 56, Amoli, Itaipu, Andrigo de Carvalho. 1098, sugere ao Executivo a execução de recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua A do bairro do Rio do Ouro, Andrigo de Carvalho. 1002, sugere ao Poder Executivo capina, varrição, limpeza em toda a extensão da rua A do bairro Rio do Ouro, Andrigo do Carvalho. Sugere 1106, sugere ao Poder Executivo capina, varrição em toda a extensão da travessa Nair Ladeira Fonseca, Andrigo de Carvalho. 1109, sugere ao Executivo reparo de bloquete na travessa Brasília Fonseca, Andrigo de Carvalho. 1112, sugere ao Executivo troca de lâmpadas amarelas de 4 postes para lâmpadas de LED em toda a extensão da rua João Bittencourt, Serra Grande, Itaipu. Vereador Ricardo Evangelista. 1113, sugere ao Executivo uma operação de reparo de vazamento na rua Hilton Alexandre dos Santos, antiga rua 42, em frente ao lote 23, da quadra 79, Engenho do Mato. Vereador Ricardo Evangelista. 1123, sugere ao Executivo que intensifique fiscalização do funcionamento da frota de ônibus, auto-ônibus Brasília, que fazem as linhas 28, 29 e 41, na rua João Brasil, Benjamin Constant e 61, Renato Carrielo. 1124, sugere ao Executivo vistoria para supressão de árvore localizada na rodovia Amaral Peixoto, quilômetro 2,5 da rua B, lote 4, lado da garagem da 1001, Baldeador, Renato Carrielo. Sugere, 1127, sugere ao Poder Executivo a troca de lâmpadas queimada e o reator na rua Professor Maria Jacinta, em frente ao lote 8, quadra 103, antiga rua 81 do Engenho do Mato, vereador Rodrigo de Carvalho. Sugere ao Poder Executivo, indicação 1132, sugere a troca de lâmpadas queimadas na travessa Princesa Isabel, Preventório, Andrigo de Carvalho. Sugere ao Poder Executivo a reforma da escada da comunidade Terreirão, Palmeira, Fonseca, Andrigo de Carvalho. Sugere ao Poder Executivo revisão de iluminação pública na antiga rua Américo Alves da Costa, quadra 49, lote 13, bairro de Piratininga, Andrigo de Carvalho. 1137, sugere ao Executivo colocação de borra de asfalto em toda a extensão da rua Luiz Leopoldo Lobo, Amoli, Itaipu, Andrigo de Carvalho. Sugere ao Poder Executivo viabilidade da construção de área de convivência na rua Dr. Cássio Rotter, do Amaral 912, Avenida Central, Andrigo de Carvalho. (1140) Sugere ao Poder Executivo colocação de corrimão na escada da Travessa Eduardo Machado, Palmeiras, Andrigo de Carvalho. 1141. Sugere ao Poder Executivo reparo na tubulação de esgoto da Travessa Rolando Novaes, Palmeiras, Fonseca. Isso. Aí, doutor, eu queria pedir a Vossa Excelência que procurasse o autor para, com a sua sapiência, pudesse orientá-lo. O senhor pode deixar eu prosseguir a leitura? Andrigo de Carvalho. Indicação 1144. Sugere ao Executivo colocação de corrimão na escada Travessa Luiz Fernando Pinheiro, Palmeira, Fonseca, Andrigo de Carvalho.
11h45, sugere ao Executivo reparo no asfalto da rua Justina Bulhões, altura do número 22, no bairro do Ingá, Sandro Araújo. 11h44, sugere ao Executivo uma operação tapa-buraco em toda a extensão da Alameda João Batista, no bairro de Caraí, Sandro Araújo. 11h49, sugere ao Executivo reparo de asfalto na rua Professor Miguel Couto, esquina com a Rua Nóbrega, bairro de Santa Rosa, Sandro Araújo. 11h51, sugere ao Executivo a troca de lâmpadas e braços na travessa do Holofote, Fonseca, vereador João Gustavo. 11h54, sugere ao Poder Executivo troca de lâmpadas queimadas em frente ao número 65, no Barreto, Ricardo Evangelista. 11h57, sugere ao Executivo recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua José Carlos Silveira Nogueira, próxima à Rua São Geraldo, Fonseca, Ricardo Evangelista. Sugere ao Executivo desentupimento de esgoto na Rua Chico Xavier, no bairro de Piratininga, autor Carlos Macedo. Sugere ao Poder Executivo, através da indicação 1161, a troca de lâmpadas na estrada Nossa Senhora de Lourdes, número 55, bairro do Maceió, Carlos Macedo. Sugere ao Executivo capina em toda a extensão da rua Braulio Ralha, no bairro Penutiba, Carlos Macedo. 11h64, sugere ao Executivo troca de lâmpada na rua Estevão Faciotti, no bairro do Sapê, Carlos Macedo. 11h67, sugere ao Executivo desentupimento de esgoto na rua 34. Desentupimento de esgoto, Paulo Eduardo, na rua 34, no bairro do Cafubá, nobre vereador Carlos Macedo. Então, acho que poderia fazer uma cartilha para explicar a esses vereadores que isso é Águas de Niterói, tá bom? Que aí teria melhor colocação. Perfeito. 11h73, sugere ao Poder Executivo recapeamento asfáltico para o endereço Rua São Feliciano, 82-108, Fonseca, Milton Carlos Lopes Cal. Sugere ao Poder Executivo recapeamento de asfáltico na travessa Gelson Brandão, de 1 ao 45, Fonseca, Milton Carlos Cal. 11h77, sugere ao Poder Executivo recapeamento asfáltico para a travessa previdenciária Paulo Moraes Pinheiro, em toda a sua extensão até o número 99, Fonseca, Milton Carlos Cal. Sugere ao Poder Executivo recapeamento asfáltico para a rua Idípio Leite Castro, 409, em frente à Casa 5, Teixeira de Freitas, Fonseca, Milton Carlos Cal. 11h78, sugere ao Poder Executivo a recuperação da escadaria com implantação de corrimão na travessa Alberto Fortes, Barreto, Renato Carrielo. Sugere ao Executivo poder de podas de árvore na rua Professor Rotacílio até a Rua Siqueira Campos, no bairro de Santa Rosa, Sandro Araújo. 11h80, sugere ao Executivo providência maior atenção nos processos da zeladoria na qualidade conhecida como Jardim Fluminense, que fica próximo ao condomínio UBA 2, no final da Avenida Central, Leandro, Portugal. 11h82, sugere ao Executivo a fiscalização do local indicado na notícia vinculada a Facebook, hora em anexo, que veio uma vez que o estacionamento dos ônibus indicados nas imagens que seguem aparentemente é irregular, vem gerando grande transtorno aos moradores do bairro, dificultando o trânsito. Leandro, Portugal. Sugere ao Executivo revitalização da Praça Mangueirão, localidade conhecida como Jardim, que fica próximo ao condomínio Bar 2, no final da Avenida Central, Leandro, Portugal. Sugere ao Executivo a fiscalização ambiental para verificação de construções irregulares, moradias ilegais, se for o caso, na travessa Gecopave,
na localidade conhecida como Jardim Fluminense, que fica próximo ao condomínio Ubá 2, no final da Avenida Central, autor Leandro Portugal. 1185, sugere o executivo troca de lâmpada na rua Recreio da Fonte, no bairro Itaipu, autor Carlos Macedo. 1186, sugere o executivo troca de lâmpadas na Martins Torres, autor Verônica Lima. 1187, sugere o executivo troca de lâmpada na rua Professor Adamastor Câmara Ribeiro, bairro Itaipu, Carlos Macedo. Sugere o executivo a pó de árvore na rua Martins Torres, Verônica Lima. Sugere 1426, sugere ao Poder Executivo que seja realizado recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Jornalista Newton Braga Melo, região oceânica, Niterói, Andrigo de Carvalho. Lida a pauta do dia 26, senhor presidente. Registrar pelo vereador Bruno Lessa, Paulo Eduardo, Verônica Lima, do presidente da Casa, Paulo Bagueira, e do nobre vereador Galo. Dando continuidade ao nosso trabalho da semana passada, ainda possuímos 3 vetos que tragam a pauta. Vou fazer a leitura dos mesmos. Projeto de Lei 080, substitutivo 01/2020, do nobre vereador Paulo Eduardo Gomes, Renatinho e Bruno Lessa. Renatinho do PSOL. Altera a Lei 3.480 para disciplinar a concessão de renda básica temporária para as famílias que não conseguiram matricular seus filhos e filhas nas escolas e creches da rede pública do ensino do município de Niterói. O veto é total ao projeto. Pois não, vereador? Vou até tirar a máscara aqui. Claro. Vejo-me instado a vetar totalmente o substitutivo apresentado pelos nobres vereadores Paulo Eduardo Gomes, Renatinho do PSOL e Bruno Lessa, que altera a Lei 3.480, para disciplinar a concessão de renda básica temporária para famílias que não conseguiram matricular seus filhos e filhas nas escolas e creches da rede pública do ensino do município de Niterói. Para assegurar a universalidade dos direitos sociais, assim como a igualdade de direitos no acesso às políticas públicas implementadas, foram utilizados os cadastros prévios do poder público para a identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda, como maneira de seleção dos beneficiários dos programas sociais municipais. No programa Renda Básica, a Lei 3.480, regulamentada pela Lei 13.541, previu que todos os beneficiários deveriam estar cadastrados no Cadastro Único do Governo Federal, ou serem responsáveis por aluno da rede municipal. Pelo exposto, por conta de inconstitucionalidade formal, vício no processo legislativo, parênteses, uma vez o substitutivo cria novo beneficiário no programa assistencial de concessão de renda básica temporária. Sendo assim, opino pelo veto total ao substitutivo 01 dos projetos de lei 073 e 080. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, como se lê a ofensa do regramento do artigo 95, parágrafo 5 da Constituição Federal, concomitante com o artigo 113 dos atos de disposições condicionais transitórias, que dispõe, respectivamente, que nenhum benefício ao serviço de seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total, e bem como a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória. Ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Sendo assim, assiste a razão do excelentíssimo senhor prefeito, onde o voto é pela manutenção do veto ao projeto de lei em epígrafe, conforme razões do excelentíssimo prefeito. Em discussão a matéria. Com a palavra, o vereador Bruno. Aí.
Com a palavra, Presidente, queria discutir. Vossa Excelência, queria dar prioridade ao vereador Casota, que é da videoconferência. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu queria dar aqui uma opinião. Primeiro que eu pedi para que tivesse sido inserido meu nome nesse substitutivo, por conta da origem que saiu esse substitutivo, no qual eu era autor também. Tá? Então, deixar aqui essa consideração. Segundo, dizer que é inconcebível essas famílias serem penalizadas mais de uma vez que elas não conseguiram vagas nas escolas e agora também não vão ter esse auxílio e não tiveram esse auxílio por parte do poder público. Então eu queria aqui deixar minha indignação por esse veto e dizer que é inconcebível o não auxílio a essas famílias. Não, muito obrigado. Queria pedir desculpa a Vossa Excelência, que na capa do projeto de lei não estava o nome de Vossa Excelência, então quero retificar as minhas palavras e dizer que Vossa Excelência também é o autor do substitutivo. Com a palavra, vereador Paulo Eduardo Gomes. A discussão que eu quero fazer, ela, além daqueles elementos colocados já pelo Casota, que Renatinho e o Bruno vão colocar depois, ele é de outra natureza. Em primeiro lugar, ao dizer que nós estamos estendendo às famílias que têm crianças em idade escolar e que não puderam estar matriculadas na rede por falta de vagas na rede escolar, nós estamos dizendo que isso acontece ampliando a debilidade na proteção social a essas pessoas. Porque se elas tivessem conseguido vagas na escola, independente de quantas elas são, elas teriam a cobertura de algo já previsto pelo próprio Poder Executivo. Isso é um elemento. Quando o Poder Executivo, e Bruno, mais uma vez se mostra necessário, não sei se Macedo está ouvindo, se está no gabinete, eu acho que ele está no gabinete, porque ele está na casa hoje, provavelmente daqui a pouco vem aqui, novamente nós cobramos uma reunião, Bruno, com a secretária Giovana. Nós precisamos discutir como é que está o Tesouro Municipal. Nós precisamos saber quanto de recursos nós temos, já gastamos, e quanto nós temos que gastar. Por que eu digo isso? Porque na hora que aquele projeto, ou aquela lei, que eu, Renatinho, Casota e o Bruno, alteramos para ampliar e alcançar as famílias de quem não conseguiu vaga na escola, aquela lei veio para cá com um determinado impacto, Gal. João, quanto daquela lei que nós estamos alterando gastou em relação ao impacto que foi formado ao Poder Legislativo? Eu não sei se fica claro para a população a razão que é aplicada para vetar esse projeto, mas não foi a outros, iguais, rigorosamente iguais. É que quando o prefeito quer, e quando lá atrás ele estava fazendo, além da concessão dos benefícios, fazendo promoção pessoal, aí valia tudo. Vários projetos com igual vício alegado entraram aqui na Câmara e foram aprovados. Muito bem. O que eu quero dizer, Bruno, e aí a nossa reunião com a secretária Giovana se faz extremamente necessária, é que a lei que dava benefícios às famílias com filhos nas escolas, ela veio para cá, enquanto projeto de lei, mensagem executiva, com um determinado impacto. Presidente Cal, vereador Galo, veio com um determinado impacto. Nós gastamos tudo daquele impacto, para agora o governo dizer que nós estamos criando despesas de algo sem apontar a fonte. Me diga quanto gastou para aquela lei que nós estamos alterando, para ver se é necessário nós indicarmos fonte, se não a fonte ser aquela, já identificada para a lei anterior. Digamos que, no impacto, eu não tenho ele de cabeça,
Eu não tenho impacto de cabeça, que foi encaminhada à Câmara quando nós votamos e aprovamos a lei, mas digamos que a previsão fosse de 40 mil famílias com criança na escola, 40 mil. Vamos supor que nós tenhamos atendido até agora 35 mil famílias. Então, em tese, eu teria um impacto informado à Câmara, supõe, para 40 mil, atendia 35 mil, tem 5 mil faltando. Então, na hora que, para uma fila, cuja quantidade, eu não lembro de cabeça, mas gira em torno de 600 pessoas, talvez o Bruno, eu vou dar uma olhada. Quantas? 647 famílias. Essas 647 famílias, recebendo o benefício que nós hoje estamos apreciando o veto em relação a essa lei, ultrapassou ou não o impacto que foi informado na mensagem original. Nós estamos há 3 semanas querendo discutir com a secretária Giovana uma reunião para nós sabermos exatamente como está uma radiografia do Tesouro. Quanto nós gastamos com cada município? Numa boa, o veto, na ausência dos dados que nós estamos aqui discutindo, o veto é uma cretinice. É uma canalice, não tem outro nome. Porque me diz quanto daquela lei que nós tentamos estender para famílias que não têm criança na escola. Quanto daquela lei em relação ao impacto total informado, quanto nós gastamos? Digamos que tenha folga. Qual é o problema? Atender a extensão a 600 famílias, João? Não, é vício, não apontou de onde é. Claro, apontou da mesma fonte que tirou para as famílias que receberam. É a fonte da onde vai sair o recurso para 600 famílias. Então, sem dizer a essa casa, e eu começo a ter dúvidas, Bruno, por que a reunião não acontece? Nós vamos completar 1 mês que o vereador Bruno Lessa, com o nosso aval, nós estamos pedindo reunião com a secretária de Fazenda. 1 mês. E nós não sabemos quanto a gente gastou em cada um dos benefícios aprovados por essa casa. Propostos pelo prefeito, alguns deles propostos por nós. Se não gastou tudo aquilo que estava previsto no impacto, é uma canalice dizer que nós não estamos apontando de onde sairá o recurso para atender 600 famílias. Então, essa é a razão pela qual eu classifico como canalice, classifico como algo extremamente deplorável, que se use o argumento que não foi apontada a fonte de recurso de onde as 600 famílias seriam atendidas. 647. Para mim é absolutamente claro. E nós vamos continuar dizendo que é importante que haja proteção social a essas famílias. Porque essas famílias, além de não terem tido acesso a uma vaga na rede pública, que é um direito garantido pelo ECA, que é um direito garantido pela Constituição, toda criança na escola é um direito a ser garantido pelo Estado. Então, na hora que nós vetamos algo desse tipo, João, e aceitamos o veto, bom, não é novidade para mim que a CCJ faz isso, se bobear, quem é o relator? Vamos lá? Botaram o Galo para relatar? Não é o vereador Galo, deve ser Renato Cariello, que é sempre assim. Rodrigo Fará dá o parecer, quando vem, depois põe um outro para dar o parecer do prefeito em relação ao veto para dizer ok ao prefeito. Disse antes que estava ok, e agora quando o prefeito diz não tem fonte. Eu e Rodrigo Fará, presidente da CCJ, temos um projeto que deve ser votado ainda em segunda, algum dia, vai ser votado, que prevê testagem de alunos e professores na rede de ensino. Eu não estou dizendo o que o prefeito vai fazer com esse projeto ou não. Esse projeto, iniciativa do vereador Rodrigo Fará, com o meu apoio, o nosso apoio, ele tem justiça e tem uma necessária precaução no anunciado retorno às aulas. Rodrigo Fará está correto. Agora, para o projeto dele, que conta com o nosso apoio, aí não tem, no parecer, vício de iniciativa. Bom, nós não sabemos o que o governo vai fazer quando receber lá, porque ainda não foi votado em segunda. Percebe?
Então eu conclamo que em nome da justiça e em nome da não aceitação dos argumentos que foram colocados no veto e aceitos pela CCJ, que nós derrubemos o veto total imposto pelo prefeito Rodrigo Neves. Com a palavra, vereador Bruno Lessa. Presidente, o vereador Paulo Eduardo fez uma discussão aqui jurídica, eu queria fazer uma discussão mais centrada no tema da matéria. Essa casa aprovou um projeto de lei do Executivo, através de mensagem executiva, para que cada família com um filho na rede municipal tivesse o benefício de R$500 do cartão de débito, que se usa no mercado, na farmácia, na padaria. Alelo, se eu não me engano, é o nome da marca do cartão. Elo. E se cometeu uma injustiça. Existem pouco mais de 600 famílias na lista de espera por uma vaga na rede municipal, que é um direito constitucional dessas famílias de colocarem seus filhos para estudar. E a prefeitura não pôde efetivar esse direito no início do ano. E aí se cria o benefício para essas famílias que têm filho na rede, com o apoio de todos nós aqui. As famílias que não conseguiram matricular o seu filho na rede, elas são penalizadas 2 vezes. 2 vezes. Porque elas não conseguiram a vaga, a prefeitura foi omissa, incapaz, incompetente de ofertar a elas uma vaga, e agora elas não ganham benefício. O impacto orçamentário dessa matéria é mínimo. E aí o discurso legalista do governo, e é isso que eu queria apontar, que o vereador Paulo Eduardo não apontou, o discurso legalista do governo tem um erro. Quando nós aprovamos essa matéria, ou pouco antes de nós aprovarmos essa matéria, em uma daquelas videoconferências, vereador Paulo Eduardo, que era feita entre vereadores e secretários e conduzidas pelo próprio prefeito, eu falei sobre a questão das mães com filhos fora, sem vaga. Outros vereadores falaram. E a resposta foi que a FME já estava, inclusive, trabalhando na finalização do cadastro dessas famílias para conceder esse benefício para essas famílias. A prefeitura afirmou que pagaria. Naturalmente, para pagar, precisa da lei autorizando. Foi o que nós fizemos. Eu acho que esse projeto é um substitutivo de um projeto de Vossas Excelências com um projeto meio de casota, se eu não me engano. E aí a prefeitura veta, sob um argumento jurídico inócuo. Ela própria assumiu pagar o benefício. Portanto, eu acho que o veto é uma injustiça. A matrícula na rede municipal é um direito assegurado a esses pais e mães. A prefeitura não conseguiu efetivar esse direito, essas pessoas não conseguiram. Aliás, nós votamos aqui um projeto, inclusive, para enquanto não haja vaga, que seja criada uma vaga nas escolas particulares. Eu tive até uma divergência com o Paulo e com o Renatinho, que eu acho uma saída. É evidente que eu quero que a escola seja pública, mas enquanto não tiver, tem que ter saída. Agora, por que negar o acesso ao benefício para essas famílias? Não faz sentido negar o acesso ao benefício. Esse veto é inconsistente, esse veto é uma irresponsabilidade, esse veto é uma insensibilidade, esse veto é uma insensatez. A prefeitura tem fornecido com superávit de royalties, com receita desse ano, vários projetos, nós votamos a favor de vários projetos aqui,
concedendo benefícios em larga escala e outros mais pontuais. E nós estamos agora negando benefício a 647 famílias que se enquadram nas condições objetivas da concessão do benefício, porque tem os filhos em idade escolar. A diferença delas é que elas não têm um número de matrícula, porque a prefeitura foi incapaz de matriculá-las. E agora nós vamos lá e nós estamos penalizando 2 vezes essas mães, 2 vezes esses pais, porque não tiveram acesso a uma vaga na rede. E agora a prefeitura nega um benefício social que eu não tenho dúvida ajudaria essas famílias. É um veto absolutamente insensível, de impacto mínimo diante do orçamento municipal. Não se justifica. É um veto que particularmente me entristece muito. Uma irresponsabilidade. E eu vou fazer questão de conversar com cada mãe, com cada pai que está nessa lista de espera e de falar da insensibilidade da prefeitura com a situação deles. Porque o impacto, vereador João Gustavo, é mínimo no orçamento da nossa cidade. Esse argumento jurídico é pífio diante da gravidade da pandemia. Não dá para manter esse veto. Queria pedir aos nobres colegas que derrubássemos o veto do prefeito. Para discutir, presidente. Discutiu o vereador Renatinho do PSOL. Presidente, a gente acaba, presidente, em um momento tão melancólico, um momento tão difícil no mundo inteiro, não é só no Brasil, um momento muito grave, gravíssimo esse momento, onde as escolas públicas, está escrito isso na Constituição, está escrito, não é que é o João Gustavo, está escrito, tem por obrigação legítima conseguir a vaga para os alunos. E isso não foi feito de uma forma com olhar diferenciado por parte do Executivo. Eu fico triste de falar isso, mas é a realidade. É a realidade, é a grande realidade. Para não contemplar os alunos nas escolas, gente. O comentário na cidade sobre isso é muito ruim. Por quê? A prefeitura diz a todo momento que não tem ninguém fora da escola, que tem vaga para todo mundo. Tem vaga para todo mundo. E por que isso aí? Essas pessoas estão sendo penalizadas, esses alunos. Por que isso? Penalizada por não ter ingressado nas escolas e penalizado também pelo benefício sendo negado. Como o Bruno falou com muita propriedade, o Bruno Lessa aqui, que os alunos, essas mães, essas famílias, estão sendo penalizados 2 vezes, pura realidade. Uma avaliação perfeita do vereador Bruno Lessa. Então, presidente, a gente lamenta muito, a gente lamenta demais essa situação. Por quê? Nós, vereadores aqui dessa casa, eu me lembro como se fosse hoje, logo no início da pandemia, nós solicitamos nessa tribuna a prioridade para o poder, pelas mensagens do Poder Executivo aqui. Nós pedimos aqui, a maioria aqui, pedimos que priorizasse as mensagens do Executivo, porque era a pandemia no momento, e continua até hoje. Então ele queria salvar vidas, que é o objetivo.
É o nosso objetivo aqui, salvar a vida sim. E continua isso até hoje. Nós da bancada do PSOL lutamos por isso. E não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente se você não tivesse esse olhar. Por amor às crianças, por amor às famílias, que estão sendo penalizados 2 vezes. Os filhos não ingressaram na escola e o benefício foi negado. Portanto, presidente, a gente lamento muito essas mães, que eu conheço várias delas, 647 mães. Gente, estão passando muita necessidade. É muito fácil negar. Veto total, é muito fácil fazer isso. É muito fácil. São pessoas pobres. São pessoas pobres. Teria por objetivo, obrigação, contemplar todas e todos, meu Deus do céu. Aí é muito triste isso aí, é muito, sinceramente. Eu não gostaria de estar aqui fazendo esse discurso do jeito que eu estou fazendo. E por mim, contemplava todas e todos. O impacto é mínimo. O impacto é mínimo, presidente. Eu acho que houve não sei, má fé, não quero dizer isso. Mas essas famílias mereciam, e merecem com certeza, esse benefício. E os filhos estão fora das escolas. Esse é muito grave isso, em uma pandemia. Não tiveram inscrição, não puderam entrar e ingressar nas escolas. Portanto, presidente, eu quero sair daqui hoje decepcionado com esse veto total a esses familiares. Família que luta com muita dificuldade. Esse é o problema, luta com muita dificuldade. Eu conheço várias delas, Bruno conhece, uma porção, Paulo conhece, Casó também, com certeza deve conhecer. Então, presidente, lamentar esse veto, nós fizemos tanto aqui, para que todas as mensagens do Executivo relacionadas à pandemia fossem aprovadas para beneficiar essa população e que ninguém ficasse doente de uma doença tão ingrata igual essa. Então, é meu parecer, o meu olhar... Ok, vereador. O meu olhar... Continue a discussão, a matéria. O meu olhar é diferente em relação a isso, Galo, só... O meu olhar é diferenciado em relação a isso. Com certeza, em um mandato do PSOL, no governo do PSOL, eu não sei, eu tenho certeza que isso seria aprovado. Tenho certeza. Mas, cada um é cada um. Tá? Estou fazendo aqui o meu papel, fui vereador, estou sendo vereador para lutar em prol da população de Niterói. Isso jamais irei negar aqui. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Para discutir, senhor Vereador presidente. Galo. Eu, conversando com o Paulo agora, com o Bruno e com o Renatinho no pessoal, eu liguei agora para o Henrique, que é o subsecretário de Educação, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, pela forma que ele vem conduzindo a nossa educação durante décadas. Por isso que Niterói hoje está entre os melhores ensinos do Brasil. Dizer a Vossa Excelência que, inclusive, o que aconteceu em Niterói antes da pandemia, no início do ano, onde essas 742 crianças, não é? Quatro? O político sempre aumenta alguma coisa. Esses 642 alunos que ficaram fora da rede, isso se deu pelo bom ensino que Niterói vem apresentando ao longo desse tempo. Porque muita gente que começou a ter dificuldade financeira com o governo Bolsonaro, que as coisas já pegou um governo já totalmente degradado na gestão da Dilma, depois do Temer, e o Bolsonaro entrou. E o desemprego, em vez de diminuir, aumentou. E o que aconteceu? Primeira coisa que os pais fazem é tirar os filhos da rede privada, a rede particular de ensino. E como Niterói tem uma rede que sustenta um ensino de qualidade, não é à toa que está entre os 5 melhores municípios do Brasil, então houve uma demanda, houve uma corrida muito grande para matricular essas crianças
de 0 a 3 anos. E ficaram, 642 é o número que o pessoal tem, que apresentou no projeto de lei, que ficaram fora das escolas. Primeiro, nesse período de pandemia, eu liguei agora para o Henrique para saber se eles tiveram algum assistencialismo, se teve algum programa que beneficiasse essas 642 pessoas. Mas uma coisa eu posso garantir, essas pessoas, em função da pandemia, essas crianças estão fora, como todas as outras. A escola municipal não voltou, não está fazendo online, não está fazendo nada, pela dificuldade de internet, de celular. São pessoas que não têm condições, que eu já acho, para Niterói melhorar e chegar num patamar melhor, eu acho que cada aluno da rede pública, depois de uma certa idade, tem que ter o seu tabletzinho para poder acompanhar, para ter um acompanhamento igual da rede privada. Porque na rede privada e a rede particular, a maioria das crianças tem um computador, tem um tablet, para poder ir lá, ficar se consultando, estudando, fazendo as coisas. Agora, infelizmente, a rede municipal já teria que ter feito isso há muito tempo. A nossa rede, somos 33 mil alunos, é isso? 29, eu estou sempre aumentando. Nós temos 29 mil alunos. Eu acho que pelo orçamento que nós temos, que a educação hoje representa 25%, gastar o mínimo de 25% no orçamento. E a saúde, 17%. São rubricas que estão garantidas nos orçamentos. Então, esses 25%, poderia muito bem comprar aí 29 mil tablets para atender essas crianças. Então, a prefeitura fez o seguinte, 3 meses atrás, nós votamos um projeto de lei do governo, que eu acho que de tamanha importância, onde essa demanda, essas crianças ficaram fora de sala de aula, as escolas privadas, elas vão absorver. Esses meninos ficaram fora de sala de aula. Vão pagar para as escolas particulares R$ 1.000 por aluno, mais os livros didáticos e os uniformes. Então, quer dizer, porque para a rede pública, cada aluno custa para a gente R$ 1.620. E esse convênio que a prefeitura está fazendo com as escolas particulares, R$ 1.000, mais os livros e mais o uniforme, acredito que fica entre R$ 1.400 e R$ 1.500. É um preço justo no momento que a pandemia cresceu e a primeira coisa que os pais fazem é tirar as crianças das escolas de 0 a 3 anos. Já que você vai ficar confinado dentro da sua casa, já que você vai estar isolado, é muito fácil você educar seu filho nessa faixa etária de idade. Você vai ter ali o acompanhamento individual, os pais vão estar com as crianças. Então, nesse momento, as escolas perderam 50% dos alunos. Eu vou dar um exemplo, o Paulo Velasco. O Peixinho Dourado, onde meu filho de 36 anos estudou. E o meu neto, o meu filho mais novo de 10 anos, estudou. Passou 8 filhos e netos meus pelo Peixinho Dourado. Perdeu 50% dos alunos. E hoje terminaria o prazo para que essas escolas se inscrevessem na Fundação Municipal, para que eles ficassem cadastrados para absorver essas crianças para a rede privada. Mas o prefeito prorrogou, tomei conhecimento agora, Paulo Eduardo, que o Henrique falou que o prazo era hoje, o último dia das escolas, foi prorrogado até o dia 9, para que essas escolas que perderam crianças, elas possam ter tempo ainda para que as escolas privadas possam absorver. Resumindo, essas 642 crianças, estamos falando da questão educacional, não da questão de ajuda de custo do município. Essas crianças, se a aula começar mês que vem, que vai ser, a princípio, vai ser a rede privada, a rede particular, está tendo todo um protocolo para iniciar as aulas, essas crianças, se fosse começar mês que vem, já teriam aula nas escolas privadas. Então, eles sairiam da inscrição da rede pública e vendo o local de inscrição e absorver. E o mais importante que eu vejo nisso, Cal, foi muito bem arquitetado esse projeto de lei, até para preservar essas crianças, para não sofrer bullying, para não sofrer uma desigualdade racial, porque é muito fácil, na hora que você chega numa escola privada, as crianças das escolas públicas, quando vão, eles vão ser olhados de forma diferente. Então, até nisso, nós tivemos cuidado, junto com o Executivo,
para preservar essas crianças que eles não venham a ser discriminados pela cor, pela raça e pela situação financeira deles. Então, é importante dizer que esse projeto vai atender essa demanda. Não vamos ter criança fora de escola, de sala de aula, até porque hoje, pela Constituição, nenhuma criança pode ficar fora. E essa fila de espera, que são 642, eles vão ser absorvidos pela rede privada. Então, essa questão do ensino está garantida. E agora estou esperando uma posição para ver se essas famílias tiveram algum assistencialismo em relação a esses projetos, esses programas que aí estão sendo colocados pelo governo e ajudando tantas outras iniciativas aí que o governo tem demonstrado nessa casa. Muito obrigado. Bom, não havendo quem queira mais discutir, colocarei em votação a matéria. Quem vota sim, vota pela manutenção do veto. Quem vota não, vota pela não manutenção do veto. Convidar o vereador Beto da Pipa para fazer como primeiro escrutinador, o vereador Andrigo como segundo escrutinador. Presidente, apenas quem vota não, vota pela derrubada do veto. Pela derrubada do veto. E o vereador João Gustavo para fazer a chamada dos seus vereadores. Vereador Bruno Lessa. Não. Vereador Carlos Macedo. Vereador Casota. Não. Vereador Emanuel Rocha. Emanuel Rocha. Vereador Renatinho do PSOL. Eu voto não pela derrubada, eu voto não. João Gustavo, sim. Andrigo de Carvalho. Leandro Portugal. Sim. Leonardo Giordano. Sim. Galo. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Vereador Paulo Eduardo Gomes. Não. Vereador Paulo Velasco. Vereador Paulo Bagueira. Tem. Renatinho da Oficina. Carrielo. Ricardo Evangelista. Ricardo Evangelista. Beto da Pipa. Rodrigo Fará. Sim. Sandro Araújo. Não. Verônica Lima. Eu vou checar. Vereador Ricardo Evangelista. Ricardo Evangelista. Vereador Ricardo Evangelista. Eu acho que ele está comendo pipoca agora, só um minutinho. Não está tendo retorno. Não, está tentando falar. Pede para ele, Cal, para ele votar pelo WhatsApp do grupo da Câmara. Enquanto a gente recolhe o voto dele depois. E alguma coisa assustou ele. Peraí, vou... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse momento ele não está devidamente abençoado. Pessoal, presidente Cal, eu sugiro que peça. Peguemos o voto do companheiro Ricardo Evangelista pelo WhatsApp. Eu já verifiquei aqui no meu WhatsApp. Aqui, ele Que não me deu respondeu. visivelmente, e registra isso, tá? Faz o print para que alguém se questionar saiba que ele votou pelo WhatsApp. Vereador Paulo Eduardo. Cal, 16 fizeram uso do voto, 16 responderam a chamada, 15 fizeram uso do voto. Vereador Beto da Pipa. Senhor presidente, 10 sim e 5 não. Vereador Andrigo.
Mantido o veto ao projeto de lei Justificativa de voto. 073080, com a justificativa do voto, vereador Não Paulo. adianta ficar chateado. Não, Justificativa de voto, porque eu quero, a priori, dizer que o Galo falou o que ele falou porque ele confia no governo. Como eu não confio, eu vou checar. E se você foi enganado pelo governo com os argumentos que levaram ao seu voto, sim, pela manutenção do veto, eu vou livrar você de crítica, mas vou atacar o governo. Não acho que seja verdadeiro que essas pessoas tenham sido atendidas pelo governo. Se não, na justificativa para vetar o projeto, não teria sido alegado questões de natureza jurídica ou econômica. Teria que sido alegado o seguinte: esse projeto que vem ao conhecimento da prefeitura agora, as famílias já foram devidamente atendidas lá atrás. Aí, porque nós não somos obrigados, nem temos tempo para ficar monitorando o que a prefeitura fez. O professor Henrique, para dizer, tem nome e sobrenome, que é da fundação, afiançou ao vereador Galo que as 647 famílias receberam. Quem procurou foram avisados, Sim, e sim. alguns, inclusive o cartão está à disposição deles. Sim. Então, é evidente que nós vamos pedir, e se ele tem como afiançar isso, ele vai mandar rapidamente uma resposta ao gabinete da Comissão de Direitos Humanos e ao gabinete da Comissão de Saúde e Bem-Estar Social, a lista de todas essas famílias, porque essas famílias em nenhum momento se dirigiram aos vereadores a quem pressionaram para fazer, e não foi só a gente. Em nenhum momento elas vieram dizer, legal, a luta de vocês, percebe? Porque o projeto leva tanto tempo para ser votado, o governo pode, de fato, ter tomado uma iniciativa de fazer o que o Galo disse que fez, tá? Então eu quero dizer o seguinte, é evidente que se é fato o que o vereador Galo trouxe daqui como palavra do governo, é evidente que o projeto deixa de ter objeto, perdeu objeto. Se o governo fez aquilo que o Galo está dizendo que o governo fez, o projeto perdeu o objeto, percebe? Mas se não foi, é falsidade ideológica de passar uma informação a quem está atuando aqui nesse momento enquanto líder do governo e transmitindo uma informação. Se isso é falso, nós vamos denunciar. E quero, a minha assessoria que não está aqui, está em home office, que promova, não sei se Bruno está querendo assinar, se o Casota quer assinar, Renatinho, eu e o Renatinho, nós vamos pedir a lista das 647 famílias que, segundo o Galo recebeu informação, receberam... Oi. Eu quero assinar também. Ok, nós queremos saber. Porque a rigor, e aí... Alguém vai dizer que eu estou querendo proteger Galo. Não, eu acho que Galo merece tanta burdoada quanto o tamanho que ele tem. Agora, não dá para o governo apostar na boa fé dele de estar transmitindo uma coisa que nós não temos nenhuma informação que aconteceu e a gente ficar aqui votando sim ou não, independentemente disso. Então, eu quero dizer que o que está sendo requerido, para deixar bem claro para a população e para aquelas famílias que tinham direito e não receberam porque não foram informadas ou porque a elas foi negado. É simples. Voucher em escola particular é para dar às famílias que não podem pagar ensino o direito ao acesso à educação pública. Então ela vai com bolsa para a escola particular. O que não tem nada a ver com a ajuda àquela família para que ela possa comprar mantimentos e ter passado e superado toda essa fase de dificuldades dos mais vulneráveis da sociedade, sem ter nenhum auxílio da população. E isso é verdade, e as coisas relacionadas à educação, elas têm sido sistematicamente omitidas. O prefeito acabou, nós vamos discutir mais tarde, não sei se hoje ou amanhã, o prefeito acabou de autorizar a rede particular a volta às aulas. E que eu saiba, não discutiu com vereador nenhum. Ontem, para fechar a minha intervenção por enquanto, ontem na presença o doutor Ramon, que é vice-presidente da VPAE, da Fundação de Saúde, aqui numa audiência para discutir saúde, ele disse claramente, minha filha não vai voltar à aula.
É evidente que isso fica na mão dos pais. Só que o governo acertou com o empresariado a volta às aulas com um determinado cronograma. Nós tivemos uma discussão lá dentro, estava o presidente Bagueira, o presidente Paulo Bagueira, o presidente Cal estava lá dentro, nós estávamos conversando. O Bagueira disse, não, que eu saiba, é só o ensino de idade mais avançada. Não é. Não é. O primeiro a voltar às aulas é o ensino de idade mais avançada. Mas chega lá na frente, em outubro, já definido em outubro, entra o pessoal da criançada, da UMEI, Educação Infantil. Está na comunicação feita pelo Sindicato dos Donos de Escola. Com que vereador isso foi discutido? Com que vereador isso foi discutido? Não foi. Então, é muito importante que nós vejamos as coisas que nós estamos em comum discutindo relacionado ao apoio aos vulneráveis, à educação da cidade. Queria apenas contestar um dado do vereador Galo, eu vou, inclusive, de maneira formal, mandar ao gabinete dele. A maioria das crianças de Niterói, pelo perfil de classe alta e classe média de Niterói, maior concentração de renda, a maior parte das crianças de Niterói estuda em escola particular. A maior parte das crianças de Niterói estudam em escola particular. A educação pública de Niterói tem que ser investido dinheiro nela mesmo. Ela é a educação pública da pobreza. Daqueles que moram nas comunidades, a maior parte delas. É a pobreza que estuda a rede pública de Niterói. Porque a maior parte das crianças de Niterói estuda escola pública. Não é à toa que tem alguns políticos que são tubarão de ensino. Como inclusive pelo menos era, não sei se agora passaram para alguém como o secretário Conte Bittencourt, com quem nós temos relações educadas, mas é um camarada que vive do negócio da educação. Então temos que discutir a proteção às famílias e por via da proteção às famílias, a proteção às próprias crianças. Voltá-las na rede privada com voucher, não significa que essas pessoas tenham recebido auxílio que as outras pessoas receberam. Veto total ao projeto de lei 159 do novo vereador Galo. Estabelece medidas para isenção de multa e juros por atraso no pagamento de IPTU, enquanto perdurar a pandemia do Covid. Razões de veto. Sem embargo dos elogiáveis propósitos que inspiram o projeto de lei, vejo-me estado a vetar integralmente pelas razões que passo a expor. É necessário ter muita responsabilidade com a gestão das nossas receitas, a fim de se viabilizar o cumprimento dos diversos compromissos que o município enfrentará até o final do ano. Relembra-se que muitos benefícios criados serão pagos até dezembro. Os hospitais precisam seguir funcionando e há uma folha de pagamento que deverá ser rigorosamente observada. Ressalta-se ainda que em 2020 foi implantado o programa Bom Pagador, que concede desconto do pagamento de IPTU para os contribuintes que estiveram adimplentes com o imposto em 2019. Para aqueles que fizeram o pagamento em conta única, o desconto chegou a quase 13%. Essas, portanto, foram as razões que levaram a vetar integralmente o referido projeto de lei. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela manutenção do veto. Em discussão a matéria. Em discussão a matéria. Para discutir o vereador Paulo Eduardo. Não, é evidente que por uma questão de cortesia, nós somos coautores em apoio à iniciativa do vereador Galo, e eu gostaria de ouvir em primeiro lugar o vereador Galo. Perdoe, desculpe. Com a palavra o nobre vereador Galo. Isso é em relação ao IPTU, né? Sim, vereador. Senhor presidente, nós já discutimos esse projeto quando foi apresentado. Que a preocupação de todos que estão nos assistindo, que estão na Câmara, quando você apresenta um projeto de lei que vai tirar a receita do município, as pessoas entram no número que está dentro do orçamento, está no teto do orçamento. Quando, na verdade, isso não é perda de receita. Isso pode acrescer no orçamento. Quando eu coloco para a gente trabalhar no sentido de tirar os juros, né,
do IPTU, eu não estou pedindo para você simplesmente isentar o IPTU, pegar o carnê no período da pandemia, hipoteticamente de março até dezembro, e que não pague o IPTU. Essa não é a minha finalidade. A finalidade é de tirar os juros. Então eu vou dar razões por quê. Primeiro, pelo desemprego, pela falta de recursos. As pessoas estão sem dinheiro. Primeira coisa que as pessoas tomam atitude, para de pagar IPTU. O que ele faz? Deixa de pagar o condomínio. Se a criança de 0 a 5 anos, 7 anos, tira da escola, porque vai ter o convívio diário com a família dentro de casa, podendo dar uma educação melhor do que fosse na escola. Quando eu falo melhor, porque vai ter tempo exclusivo para uma criança. A questão da dificuldade das pessoas pagarem o IPTU com celular, com site, que eu particularmente tenho 62 anos, eu não sei pagar nada pelo celular. Entendeu? Então esses aplicativos eu não conheço. As pessoas com mais idade, primeiro que eles não sabem mexer em aplicativo como eu. E não vão à rua, né? E não saem para a rua, né? E não saem para a rua por causa da pandemia. Outro, pelo desconto que a prefeitura deu no início do ano, que foi o desconto de 8%, e ainda não teve a correção do IPCA, que é equivalente a 15% quem quitasse o IPTU. Acredito eu que eu não tenho esses números, mas eu garanto para você, João Gustavo, que 60%, 70% quitaram o seu IPTU, que foi antes da pandemia, pelas vantagens, pelos descontos que a prefeitura deu. Então, é uma situação muito delicada. As pessoas, quando chegarem em dezembro, voltar a trabalhar, deixou uma lacuna aí de 6, 7 meses de IPTU atrasado. Aí quando você vai pagar o valor, esse valor praticamente dobrou. Que o IPTU, quando você não paga no dia, deixa para pagar 20 dias, você paga uns juros pesados. Você não vai pagar o que é corrigido pelo IPCA. Você vai pagar um juro de 15% e 20%. Então, esse é um dos motivos que eu apresentei. Pela falta de recursos, pela pessoa da terceira idade não ir para a rua com medo, as filas no banco, que pelo vários projetos do governo federal, do município, obriga as pessoas a encarar a fila, tendo aglomeração, correndo o risco de ser infectado por essa pandemia aí, e a colocação, a arrecadação, o impacto desses juros do IPTU é muito pequeno, porque vou reiterar o que eu falei, a maioria das pessoas que receberam o carnê, 60%, 70% quitaram. Então, uma minoria de 30%, 35% que vai pagar o IPTU, mas ele quer pagar sem a correção dos juros. Então, por isso, eu apresentei esse projeto, respeito o veto, respeito os vereadores que aqui votaram em contrário, cada um, como o Beto falou, isso é uma democracia, nós vivemos num país democrata, cada um tem a maneira de se expressar, de se colocar, e vota de acordo com as suas conveniências. Mas eu acho que isso para a prefeitura não representa 0,000 de impacto financeiro nas contas da prefeitura. Por isso que eu vou manter o meu voto contrário ao veto do prefeito, e eu tenho certeza que isso não criaria despesa. Sei que a prefeitura tem auxiliado muitas categorias, tem gastado muito dinheiro, abrimos mão do fundo até 60% do pré-sal, para que pudesse equilibrar e manter todo esse assistencialismo até dezembro. Mas não impede de eu apresentar um projeto para melhorar, pelo menos aliviar um pouco o bolso das pessoas que não têm dinheiro nem para pagar o IPTU, muito mais ainda pagar os juros. Continua a discussão. Para discutir. Novamente, Galo, o que está por trás desse tipo de discussão e das razões que o governo leva a vetar ou não vetar, mais uma vez nós não sabemos absolutamente nada com rigor e precisão da situação orçamentária e financeira do governo. Eu queria, inclusive, ver se tem médico aí para ver a temperatura de Galo. O Galo está ofegante, hein? Senta aí um pouquinho e vê a temperatura do Galo, vê se tem médico aí no departamento. Não, a temperatura dele está ligeiramente alta, mas não custa nada dar uma olhada na pressão. Olha, não é para ninguém da família do Galo ficar assustado, não.
Não, é só para a gente ficar tranquilo aqui, porque também não dá para ficar raciocinando, termina logo a sessão para a gente correr atrás. Mas olha só, nós não sabemos a situação orçamentária e o vereador Macedo, que estava no gabinete, não veio para cá para discutir. Então, a gente fica sem saber. Nós estamos pedindo, quase caminhando para um mês de reunião com a secretária de Fazenda. Tem que saber qual a situação do município. Eu não quero ser acusado de estar propondo coisas de maneira irresponsável. Entende? Então, aí tem pressão aí, vê a pressão do punho aí do... Então, a gente precisa ter essa informação. Porque, na verdade, Galo, você falou isso de passagem, eu vou reforçar. Juros de mora para tributos não entram no orçamento. Não tem um pressuposto que um percentual da população deixará de pagar e você considere a não entrada da receita, mas quando ela entrar com juro e multa. Não tem isso. Não tem isso. Portanto, alegar como é diferente de você isentar de imposto. Aí tem que ter projeto de lei. Você não pode, nem o Poder Executivo pode isentar de impostos sem lei passando por aqui e apontando de onde ele vai compensar. Nem o Poder Executivo pode, muito menos nós. Mas o que o Galo fez é, diante de uma realidade concreta, propor que não fosse cobradas multas e juros em relação aos inadimplentes de IPTU. Tanto tem sentido a proposta do Galo, que o próprio governo, tentando ajudar, não as pessoas, mas ajudar os agentes econômicos, propôs empréstimo que não sai do papel, não está tendo o resultado que nós gostaríamos, supera mais. Em que você empresta dinheiro, é evidente que tem outra finalidade, empresta dinheiro com carência e sem juro nenhum. Você está abrindo mão para ajudar a saúde das empresas. E o que o Galo está pedindo é ajudar a saúde das pessoas. Porque as pessoas não deixam de pagar o IPTU em dia, porque elas estão querendo avacalhar o governo, estão querendo boicotar, sonegação de imposto, não é isso. As pessoas estão atrasando o pagamento porque estão passando por dificuldades financeiras. Então, por essa razão, nós votamos contra o parecer da CCJ, que prevê o veto, né? O veto total ao projeto de lei do vereador Galo. Convidar o vereador... O nosso voto é não ao parecer. Convidar o vereador João Gustavo. Desculpe, vereador. Com a palavra o vereador Renatinho, do PSOL. Presidente Cal. Não é o Cal perto de uma juíza aí, ao lado, né, pô? Isso é uma grandeza para você, hein? Uma juíza do teu lado aí, te administrando aí. Presidente, a gente fica observando essa questão. Isso foi um projeto nosso, da bancada do PSOL. Agora o Galo, elegantemente, deu entrada também nesse projeto de lei, onde que isenta de IPTU, nesse momento de pandemia, as pessoas estão tendo dificuldade de pagar, de sair às ruas, não tem como ir às ruas para pagar muitas das vezes, não tem dinheiro muitas das vezes. Esse é o ideal, esse é o objetivo. Aí, presidente, aí é vetado, entendeu? Veto total em um projeto dessa natureza, um projeto que vai beneficiar as pessoas. O problema todo é o momento que essas pessoas estão passando, todos nós. Momento de pandemia mundial. Aí a cidade cobra o segundo IPTU mais caro desse país. O segundo IPTU mais caro desse país é cobrado em Niterói. Aí a gente faz um negócio dessa natureza para que não tenha juro, no mínimo não tenha juro devido ao atraso.
é vetado de uma forma que não dá para entender, presidente. Eu fico sinceramente, o meu olhar é totalmente diretamente ligado às pessoas que estão passando por essa dificuldade, estão passando por quarentena, estão entrando em depressão, já entrou há muito tempo. A quarentena é uma coisa boa, mas também, por outro lado, gera intriga, gera brigas, entendeu? Gera também que as pessoas estão descobrindo que a quarentena, descobrindo o potencial nas suas mulheres, no seu marido, então tem um lado bom e um lado ruim. Mas o lado ruim mesmo é não ser entendido de uma forma de não vetar um projeto dessa natureza. Cobra um IPTU caríssimo nessa cidade. O ROD dessa cidade é muito alto, um orçamento alto, um orçamento que deu até para o prefeito levar essa situação da pandemia no início, muito boa, muito boa. Agora que está querendo aí flexibilizar os alunos, enfim, é uma coisa complicada, muito complicada. Nós não concordamos com isso porque os pais não vão deixar os seus filhos frequentar as aulas. É melhor perder 4 meses agora, para o final do ano, do que perder a vida. Com certeza. Portanto, presidente, eu fico muito triste com esse veto. Deveria aprovar esse projeto, pô. As pessoas estão passando dificuldade, estão em pandemia, não tem como, não estão atrasando porque não tem dinheiro às vezes, não tem como ir ao banco, fica com medo, filas e mais filas. Enfim, lamento esse veto, lamento, e espero que tudo isso seja mudado. Mas esse já era, foi vetado, as pessoas vão ser penalizadas e eu fico muito triste com isso. Obrigado, presidente. Convidar o vereador João Gustavo para fazer a chamada dos vereadores. Vereador Beto da Pipa, vereador Paulo Beto da Pipa como primeiro escrutinador e o vereador Paulo Eduardo como segundo escrutinador. Vereador Paulo Eduardo, por gentileza aqui. Paulo. Quem vota sim, vota pela manutenção do veto. Quem vota não, vota pela derrubada do veto. Vereador Renatinho da Oficina, registrado de Vossa Excelência. Vereador João Gustavo, fazer a chamada. Bruno Lessa. Carlos Macedo. Casota. Estava legal? Emanuel Rocha. Renatinho do PSOL. Não. João Gustavo, sim. Andrigo de Carvalho. Vereador Andrigo, sim. Leandro Portugal. Sim. Leonardo Jordano. Sim. Galo. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Paulo Bagueira. Sim. Renatinho da Oficina. Renatinho da Oficina. Renato Carreiro. Ricardo Evangelista. Beto da Pipa. Sim. Rodrigo Pará. Sandro Araújo. Não. Verônica Lima. Quatorze responderam a chamada, 13 fizeram uso do voto, senhor presidente. Nobre vereador Beto da Pipa.
Senhor presidente, 8 votos sim e 5 não. Tem 14 presentes. 5. Bruno, Sandro, Renatinho, você, Galo, e Casota não está aí. Não, vou jogar fora. Essa tem que jogar fora, arrebentou. Vereador Beda Pipa, por gentileza, para confirmar. Senhor presidente, 8 sim e 5 não. Vereador Paulo Eduardo. Mantido o veto ao projeto de lei 159. Veto total ao projeto de lei 120 do nobre vereador Luiz Carlos Galo de Freitas, que autoriza a Prefeitura de Niterói a prover renda mínima emergencial às hábitos assistentes da Liga Niteroense de Desportos. Razões do veto. Vejo-me estado a vetar totalmente o projeto de lei apresentado pelo nobre vereador Galo, que autoriza a inclusão do programa Renda Mínima Emergencial dos Árbitros, para assegurar a universalidade de direitos sociais, assim como a igualdade de direitos de acesso a políticas públicas implementadas. Foram utilizados cadastros prévios do poder público para identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda, como a maneira da seleção dos beneficiários dos programas sociais municipais. No caso do programa Renda Básica, a Lei 3.480, alterada pela 3.408, previu que todos os beneficiários deveriam estar cadastrados no Cadastro Único do Governo Federal, ou serem responsáveis pelo aluno da rede municipal, respeitando as restrições estabelecidas em decreto. Considerando que o público-alvo endereçado no presente não preencher os requisitos para o benefício instituído pelo programa Renda Básica, ainda por ser coberto pelo programa de cesta básica do município, não há razão da inclusão de categorias específicas nessa ação governamental. Vou repetir, vereador. Considerando que o público-alvo endereçado no presente não preencher os requisitos para benefício instituído pelo Programa de Renda Básica, temporário ou Programa de Apoio a Microempreendedores, ainda pode ser coberto pelo Programa de Cestas Básicas do município, ou seja, ainda pode ser coberto. Não há razão para a inclusão de categorias específicas nesta ação governamental que oscila de uma forma pública universalista, antes exposta pelo veto total. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Em discussão a matéria. Com a palavra o autor. Senhor presidente, tomar a liberdade de abaixar, tirar a parte da máscara aqui, mas respeitando o distanciamento, os protocolos. Senhor presidente, eu queria dizer para Vossa Excelência, a gente perdeu o veto do IPTU, você perdeu o veto das vans do cachorro-quente, você perdeu os vetos das crianças que estão fora de sala de aula, que não conseguiram vaga. Agora, isso demanda, se a prefeitura entende que demanda quantidade de pessoas, isso aqui nós atenderíamos 22 árbitros e auxiliares. Quando você fala em 22 árbitros, multiplicado pelo que eles ganham nas arbitragens ou bandeirando, isso não representa nada. Se no final do mês eles são contratados da Liga Niteroense de Futebol para apitar o campeonato da Liga, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, o campeonato feminino, Copa das Comunidades, que hoje, se não tivesse a pandemia, seria o 4º ano, o maior sucesso.
ajudamos ao Clube Cruzeiro, Cruzeiro Esporte Clube, Paulo Eduardo, situado ali no Pendotiba, que sábado ficava ocioso lá o tempo inteiro, a não ser um futebolzinho de manhã, e domingo tem um futebol de veteranos. A Secretaria de Esporte e Lazer ocupou o espaço, o sábado principalmente, sábado de 9 da manhã até às 17 horas. E o domingo, depois do Racha do Sereno, de 11 até às 17 horas, dando possibilidade para que Niterói tivesse, ao mesmo tempo, campeonato niteroense de futebol e a Copa das Comunidades. Comunidades essa, que eram toda ela vestida com uniforme do município de Niterói, doado pela prefeitura. Crianças essas que ainda, infelizmente, depende ainda do kit lanche. Quando acabava o futebol, tinha lá um suco, um sanduíche e um biscoito. E durante o jogo, água mineral, o galão, água mineral, com tangerina, com banana, à vontade para as pessoas brincarem. E por trás desses grupos todos estão os árbitros, que são 20 ou 22, a minha dúvida paira aí, são 20 ou 22, que ganhariam uma ajuda de R$500. Agora vem o governo dizer que era melhor olhar um outro projeto, fazer para dar cesta básicas. Eu acho que se você der uma cesta básica decente, vai chegar quase a esse valor. Uma cesta básica humana, com certeza vai gastar 320 a 350 reais. Não é um quilo de arroz, um quilo de feijão, isso não alimenta o mês inteiro. Então eu acho isso uma distorção. São coisas distintas, são projetos que atendem demandas de pessoas que vão atender 1.000 e pouco, vão atender 500 e pouco, 200 e pouco, mas aqui 22 árbitros que estão desde março sem usar o seu profissionalismo, apitando campeonatos e tudo, todos eles, quem tem bancado, a Liga Niteroense com cestas básicas. A Liga que tem ajudado esses árbitros com cestas básicas. Dinheiro que vem recolhendo, de doação e tudo. Agora, um projeto desse que pede autorização, como se trata de matéria financeira, nós não podemos impor, é impositivo, autoriza a Prefeitura de Niterói a aprovar renda mínima emergencial aos árbitros e assistentes da Liga Niteroense de Esportes. Ainda bem aqui, ó, são 22. Agora, o governo vetar e querer dizer que vem com parecer que é para enganar trouxa, eu fico muito triste, porque nós estamos lidando com 22 famílias que estão passando necessidade. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir, o vereador Paulo Eduardo. É evidente que tem vários argumentos utilizados pelo governo que nós podemos refutar com os mais contra-argumentos possíveis. Mas, sabe, Galo, muita gente diz assim, o treinador que fica na praia, ele tem outra atividade. Tem gente que fala isso, e pode ser verdade. Pode ser. Você sabe que eu conheço um famoso árbitro de futebol que tinha outra atividade. E, aliás, o futebol nem era a questão central para ele, é apenas algo que mantinha ele vivo, discutindo coisas que ele gostava. Então, não é essa a discussão. A discussão que a gente tem que fazer é que o governo deixou de olhar todas as atividades que foram por ele proibidas. O livre exercício, eu nem sei, eu estava para te perguntar isso, eu nem sei se esses árbitros que praticam e que acompanham os jogos na areia, nos clubes, etc., eu nem sei se eles são cadastrados na Secretaria de Esporte. Porque se não são, na Liga. Se a Liga é reconhecida, mas aí vem o outro lado da história. Se a Liga é reconhecida enquanto tal, porque não é algo clandestino. Ninguém tem uma liga de futebol, seja carioca, as mais famosas, ou a da nossa cidadezinha Tupiniquim, Niterói, a cidade de Araribóia. Se eu tenho uma liga, a liga é aquela olhada pelo poder público enquanto uma entidade agregadora de quem pratica esporte ou quem arbitra esporte, etc., o governo poderia muito bem fazer um outro tipo de peneira quando da regulamentação da lei, de tal modo que estabelecesse condições especiais para as pessoas. Essa Câmara aprovou, João, aprovou
para quem tem como única atividade, única fonte de renda determinada coisa, aprovou o auxílio. E colocou lá claramente na lei para aqueles que única e exclusivamente. Isso poderia ser uma condição lá atrás? Se tem alguém que é árbitro de futebol na praia, porque essa também é a diversão dele, ele não precisa porque tem outra atividade, isso poderia muito bem ser previsto. E você ter claramente aquilo que é o objeto central do projeto do Galo. Tem pessoas que vivem disso, que nós poderíamos muito bem saber se vive disso ou não, e que o projeto do Galo pretendia proteger, porque essas pessoas foram proibidas de ter renda por um decreto esse que todos nós aprovamos, de decretação de estado de calamidade de saúde sanitária em Niterói. Eles foram proibidos e o objetivo do projeto do Galo era esse. Por isso, independentemente de todas essas discussões em paralelo que a gente pode ter, a nossa orientação é não acompanhar o parecer da CCJ e votar não contra o veto do prefeito Rodrigo Neves. Convido o nobre vereador João Gustavo para fazer a chamada dos senhores vereadores, o vereador Beto da Pipa como primeiro escrutinador e o vereador Paulo Eduardo como segundo. Quem vota sim, vota pela manutenção do veto. Quem vota não, vota pela derrubada do veto. Bruno Lessa. Carlos Macedo. Vai sim. Casota. Emanuel Rocha. Renatinho do PSOL. João Gustavo, sim. Andrigo de Carvalho. Sim. Leandro Portugal. Sim. Leonardo Giordano. Sim. Galo. Gal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Paulo Bagueira. Sim. Renatinho da Oficina. Renato Carreiro. Ricardo Evangelista. Ricardo Evangelista. Ricardo Evangelista, está aí não? Beto da Pipa. Rodrigo Pará. Sandra Araújo. Não. Verônica Lima. Quantos tem hoje? Senhor presidente, 14 vereadores fizeram uso do voto, responderam a chamada, 13 fizeram uso do voto. 14. Vereador Beto da Pipa. Senhor presidente, 8 sim e 5 não. Nobre vereador Paulo Eduardo Gomes. Ratifico, mantido o veto ao projeto 127. Não havendo mais oradores, convido os nobres colegas para a sessão de amanhã, no horário regimental. Uma boa noite a todos.